Coralcast. Pessoal, estamos começando aqui mais um Coralcast. Coralcast é um podcast realizado aqui pelo Coral do IFCE, em parceria com o Lab Foto do IFCE e com a G7 Entretenimento e Música Brasileira. Coralcast é um podcast que se dedica a abordar temas relevantes a esse universo da música coral, da música vocal em geral, do canto coral, né? E também da música como expressão, como um universo do saber. Hoje nós estamos aqui com a Aparecida Silvino, muito feliz por ter aceito esse convite. Estamos aqui em família, né? E é muito gratificante receber a Aparecida Silvino, que é cantora, compositora, regente de corais, arranjadora, preparadora vocal, pianista cearense, ganhadora de inúmeros festivais. Vou dar uma lida aqui no currículo dela, tá? Para apresentar. Então, a Aparecida Silvino tem 5 trabalhos gravados, sendo o mais recente Consolância. A Aparecida Silvino canta Eugênio e Leandro. Com o show Sinal de Cais, viajou pelo Brasil, todos os discos e participações e obras de outros artistas, então, estão nas mídias, né? A Aparecida Silvino abriu o Canto da Pá em novembro de 2016, onde desenvolve planos de aula de canto individual e canto coral, partilhando sua experiência, sua vivência, sua competência na arte de interpretar. O projeto Conexões Sonoras, que acontece no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, apresenta um trabalho, um apanhado dos cantores da Aparecida, né? E do coral também. Durante o isolamento social, 2020 a 2021, a PA fez lives no Instagram e outras mídias, além dos vídeos desenvolvidos com o coral do Canto da PA e o coral da Cefaz. Em 2022, reuniu as apresentações públicas e as agendas de show. Reabriu, as apresentações públicas e as agendas de show, tendo feito em julho no Cine Teatro São Luís o show As Canções, Saudades e Alegrias. É que a luz está refletindo aqui, eu não consegui ver direito. Mas Aparecida Silvino, seja bem-vindo aqui ao Coralcast. Muito feliz com a sua presença. É um prazer estar aqui participando. A gente sempre começa com essa apresentação, né, mais formal, uma coisa assim meio currículo. Mas eu gosto de deixar também o entrevistado, o convidado, falar um pouco sobre a sua experiência com essa temática, né? Nós estamos aqui hoje para conversar a respeito de técnica vocal para coro, né? E aí eu quero saber de ti, você pode conversar e falar para os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, como é que você conheceu, quando é que você começou nesse universo do coral, do canto, né? Conta um pouco da tua história, qual foi os corais que você já regiu, você tem uma vasta experiência, né? E como é que você adentrou esse universo do canto coral? Então, Davi, é ótimo estar aqui conversando contigo. E é muito estranho ouvir tu me chamando de Aparecida Silvino, mas vamos para frente. Então, não vou contar o seu apelido familiar não aqui, tá pode. Então, eu conheci o canto coral pela primeira vez, eu acho que dentro de casa, né? Com os meus irmãos cantando junto com a tua mãe, Isaíra Silvino, que todo Natal e toda festa abriam aquelas vozes, então eu posso dizer que o primeiro coral que eu conheci foi dentro da minha casa. Mas com 4 anos de idade, a Isaíra me levou para estudar música com uma professora chamada Uda Lage, que era um projeto que a professora Uda tinha, que ela precisava provar que as crianças podiam e deviam ser alfabetizadas em música antes de serem alfabetizadas no colégio. Então ela tinha filhos da minha idade, entre 3 e 7 anos, e a gente passou 2 anos estudando lá. E em 2 anos eu estava tocando flauta, lendo a partitura, tocando piano,
acompanhamento na clave de Fá e na clave de Sol, fazendo crochê, que ela também ensinava. E cantando, né? Tinha a bandinha lá e tal. Aí saí de lá e fui para o conservatório. Então, na alfabetização do colégio, antes de aprender a ler e escrever português, eu já sabia ler, escrever música e cantar afinado e tocar com as... Quando eu entrei na alfabetização na escola, né? Para aprender a ler e escrever em português, eu já sabia ler e escrever música. E, ao mesmo tempo, eu entrei no conservatório, porque a professora lá provou o que ela podia provar e embarcou, né? Embarcou não, ela foi para outros projetos e todas as crianças participaram para o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. E lá eu fiz o curso fundamental de piano, até uns 13, 14 anos. São 8 anos consecutivos e no conservatório, nessa época, não sei se é agora, a gente tinha 2 aulas de teoria musical, uma aula de canto coral, uma aula de música em conjunto e uma aula do instrumento que a pessoa fazia. Então a gente chegava no conservatório 2 horas da tarde e ia tendo aula até 5 horas da tarde. Às vezes, 2 vezes na semana, era assim. E essa foi a minha infância e a minha adolescência, né? Então, no coral a gente cantava repertório muito legal, assim. Eu me lembro que eu tinha uma facilidade muito grande de aprender e de estar em conjunto, né? Com aquela turma toda. Aos 15 anos, a Isaíra Silvino, minha irmã, mãe desse rapaz aqui, ela assumiu o coral da UFC e, apesar de ter 15 anos e estar no ensino médio, eu fui cantar no coral da UFC. E de 1981 até 1989, que foi a época que a Isaíra regeu o coral da UFC, eu fiz cursos de técnica vocal, de ambientação coral, com um dos maiores nomes da música do Brasil e às vezes do exterior. Porque ela trazia esse pessoal para cá, ela inventou um encontro, inventou é ótimo, né? Ela criou um projeto chamado Nordeste Musical, né? Que era o Nordeste 82, 83, 84, 85. E durante o mês de julho inteiro, do primeiro dia ao último dia, a gente tinha aula, né? Os instrumentistas tinham aula de instrumento, os cantores tinham aulas de canto e depois encerrava com um coral assim de 200 e tantas vozes, era maravilhoso. Então ali eu conheci o Orlando Leite, Marcos Leite, Samuel Kerr, Marisa Fonterrada, a professora Yoko, que eu esqueci o sobrenome dela, a professora Célia Borne, que era uma das maiores professoras de canto que o Brasil tinha. Mas professora de canto mesmo é uma pessoa chamada Leila Carvalho Costa, cearense, que acompanhou o coral da UFC de 81 a 89 e com quem eu tinha aula de técnica vocal toda semana, 40 minutos, antes do ensaio do coral da UFC. Então eu aprendi 2 coisas fundamentais. A primeira é, o cantor, ele não pode ser formatado, né? O cantor, ele tem que ter a voz livre. Eu aprendi com a Leila Carvalho e com a Isaíra Silvino. A tia Leila, que a gente chamava de tia Leila, o pessoal do coral dizia que tinha o spray Leila, que ela não dava aula não, ela botava o spray Leila na gente e a gente cantava, né? A Isaíra pediu para a tia Leila estudar uma forma de cantar música popular resguardado, com todo o equipamento resguardado, né? E a tia Leila inventou essa técnica, ela tirou da cabeça dela, da cartola dela, então a gente cantava música popular sem aquela voz de ópera, muito usando aqui aquela parte aérea, né? E todos os outros professores de técnica que o coral da UFC recebeu estavam, de certa forma, mais pesquisando aquela voz que o coral da UFC tinha e que as vozes tinham, do que assim, passando para a gente técnicas de muito fora do que era o contexto do coral da UFC. Por que a Isaíra fez isso assim? Ela foi tão inovadora quanto o Samuel Kerr estava sendo em São Paulo, quanto o Marcos Leite estava sendo no Rio de Janeiro, tirando o canto coral da prisão do erudito e entregando o canto coral na música popular. Foi exatamente também a época que começaram muitos corais de empresa a existirem, né? A Isaíra foi um pontapé nisso aqui no Ceará. E então a gente aprendeu, eu aprendi com a sua mãe que o timbre de um coral é o resultado da soma dos coralistas, entendeu? Soprano tem 11 cantores. O timbre daquele naipe vai ser dado pela soma dos naipes das vozes individuais. É uma coisa muito bonita da gente ver acontecer, sabe?
Porque vai acontecendo aquela mágica que o canto coral tem, né? E forma o timbre. O timbre do contralto do mesmo jeito, o timbre do tenor, o timbre dos baixos da mesma forma. E então, quando a gente trabalhava a técnica vocal, a gente aquecia a voz, porque hoje em dia a gente sabe que aquecer a voz não é bem aquecer, é hidratar, né? A gente mexe a musculatura que tem perto, que dá sustento a ela, com essa vibração, com essa coisa toda, com os exercícios todos, ela recebe a água que ela não recebe quando a gente bebe, né? Sim. Porque a gente é feito de água, né? Então eu digo sempre isso para os meus cantores. E assim, eu desenvolvi o meu método de trabalhar com vozes, ouvindo a Isaíra, ouvindo a Tia Leilá e trabalhando o máximo possível de música e não de exercício. Porque assim, eu aprendi com alguns professores, a maior parte deles, 60 minutos de exercício. 60 minutos de exercício não ensina a gente a se posicionar no palco. Tu tá entendendo? Então, no coral da UFC funcionava por quê? Porque a gente tinha os 60 minutos de técnica vocal, a gente tinha quase sempre um preparador de corpo e a gente tinha a Isaíra jogando a gente no palco para a gente experimentar como é que era aquilo, entendeu? Se o palco fosse uma praça, se o palco fosse uma igreja, se o palco fosse o palco do teatro universitário, qualquer palco recebia a gente porque a gente estava preparado para estar naquele palco. Então, eu entendi que quando a gente vai preparar o cantor para cantar, a gente não pode só fazer exercício. Sim. De onde é que ele vai tirar a arte? De onde é que ele vai tirar a música, entendeu? Vai estar com aquela vozona preparada, linda, e vai usar em quê? Então, eu desenvolvi um método eu trabalho a respiração, tá? Primeiro que tudo, eu digo para a pessoa se tocar que a nossa voz, ela não é nossa. Já prestou atenção? Alguém já te disse que a tua voz não é tua? Não. A voz dela não é dela, a dele não é dele, a minha. A voz da gente é o ar que a gente respira. Como é que a gente pode dizer assim, é a minha voz? Não é, cara pálida. A voz é o ar que a gente recebe generosamente do poder superior, né, um dom. E quando ela sai de nós, ele é tão legal o poder superior que botou uma corda vocal e aquela troca vibra e se transforma em som. Então, como é que eu vou ser vaidoso da minha voz? Sim. Eu tenho aqui doar generosamente para quem está me ouvindo o que eu recebi generosamente, né? Sim. Aí, nesse tempo em que a gente vai trabalhando a voz das pessoas, eu entendi que o aparelho vocal humano é completamente perfeito. É perfeito. É totalmente perfeito. A gente pensou, a gente sentiu que a voz aparece. Então, para que ficar gastando tempo de... Porque o palato, não sei das contas, porque como é que se diz? Desculpa, Tô criticando, eu não tô criticando. Não, mas aqui é um espaço em que você é uma história assim, de você encher o saco da pessoa, que a língua, não sei o que o músculo, não sei de que o... Isso aí quem tem que saber é o fonoaudiólogo que vai trabalhar com você. Você tem que sentir e cantar, entendeu? Então, como é que a gente faz? A gente faz aqueles exercícios, a pessoa cria, porque a consciência é imediata. De uma semana para outra, você joga um exercício numa pessoa, tipo... para deixar com que a nossa voz agreste, nordestina, tenha um alcance maior. Porque a nossa voz é assim, né? A nossa voz é agreste, é sertão central e tal. Para ela chegar mais ou menos em Paris, 17 graus, a gente faz o quê? Usa o bocejo. Quem nunca cantou na vida experimentou isso hoje. Uma semana depois, a musculatura já está toda pronta para a pessoa cantar o que quiser. Aí a pessoa vai e decai, bota aquela voz de novo, tal, não sei o quê, que é o comum da pessoa. Aí a gente diz assim para ela, tira a voz do siso. A pessoa já tem a ideia que a musculatura daqui vai, né? Sim. Tira a voz do siso e pensa na voz para cima e para fora. Imediatamente a coluna fica no lugar e a pessoa canta. Então eu sou do tipo da pessoa que gosto da música viva, né? Para mim interessa mais um olho brilhando, um belo de um sorriso no rosto, entregando aquela música para as pessoas, do que uma voz maravilhosamente assim, impostada, que a pessoa não pode nem cantar direito, a pessoa fica desesperada para fazer aquele som. Eu acho, me dá logo um aperreio, sabe, no meu juízo. Sei. Então eu acho que isso não tem muito a ver com música. A outra coisa que eu acho que atrapalha, assim, em vez de ajudar, é a gente regente querer porque querer escutar um som do coral. Entendi. Que às vezes o coral não é capaz de dar. Entendeu? Porque o som do coral, ele vai caminhando, né?
Cada coro tem a personalidade, né? Tu se lembra? Que eu sempre te disse assim, já vi? Tu precisa ouvir o coral mais ou menos assim, 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 os arranjos que tu faz cabiam dentro daquele coral. E quando eu vou pegar o teu arranjo e fazer com que outro coral cante, geralmente tem que dar uma adaptada. Sim. Porque cada caso é um caso. Cada voz é uma voz, cada corpo é um corpo, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar isso, a gente precisa ter muita sabedoria. Eu aprendi que a gente precisa primeiro observar, até a forma de falar que a gente tem com o coral é diferente da forma de falar que a gente tem com o outro coral, né? Especificamente, a gente precisa fazer aquela ponte de confiança, que aí a voz aparece, a voz da pessoa, né? Que é uma questão de confiança, porque a gente sabe que a voz é a identidade. A identidade da gente, ela é sonora. Por isso que a tua mãe dizia que a gente é luz sonora, né? É a centelha de Deus que é, né? Sim. E quando a gente permite que essa voz exista, é uma coisa fascinante, porque é como se a pessoa estivesse tomando posse dela mesma. Sim. Então, através da música, esses espaços internos, todos por onde o som vibra, eles são acessados. Com pequenos toques, não precisa dessa neura, né? Porque eu tenho pra mim que é professor de canto que não tem o que fazer, sabe? Não tem assim repertório, não tem assim não tem uma prática de arte, sabe? Entendi. A gente precisa ser cantor primeiro, pra poder ensinar a cantar. Sim. Tem algumas coisas interessantes que você falou, que eu concordo. Essa questão da voz, eu sempre falo assim para os alunos, né? A voz não é a minha voz, né? Porque é como se a gente fala assim, a minha tia, né? Algo alheio, né? A nós. A minha mesa, meu computador, a minha voz. É como a voz é a pessoa mesmo, né? É a representação sonora da personalidade da pessoa. É tanto que tem muitos métodos de canto onde a gente vê que os principais problemas relacionados à voz não são físicos propriamente físicos, são psicológicos, né? É medo, é vergonha, é não colocar a voz para fora, né? É trauma, né? De algum professor que disse que não sabe cantar, né? E também vem muita... E aquela coisa de eu sou menor que você, Isso, ou não eu sou sou capaz. maior que você, então eu não sou você, então eu não posso ser eu. Isso. Entendeu? Muito aluno que chega e diz assim, eu não sei cantar essa música porque tá muito aguda, né? Assim, aquelas coisas de, né? É do difícil. próprio aluno, é difícil, exatamente. Por isso que eu digo logo, é difícil, é prédio alto. Eu falo sempre assim, quando eu vou começar a iniciar um curso, a gente faz curso de extensão aqui de técnica vocal, aí na primeira aula eu já falo logo, ó, galera, é proibido dizer aqui dentro essa frase assim, eu não consigo. Proibido, escrevo aqui no quadro e tal. Aí de vez em quando um chega, não consigo, como é? O que você falou? Não é por aí não. E é muito, é uma responsabilidade grande da gente enquanto preparador vocal ter consciência disso, né? Que a gente quando está trabalhando a voz de uma pessoa, na verdade a gente não está trabalhando a voz da pessoa, a gente está facilitando o caminho que aquela pessoa tem de se encontrar. Exatamente, e a gente vê que a gente está mexendo em algo muito próximo da própria personalidade dela. Algo muito precioso. Né? Porque, assim, às vezes, muitas vezes você deve ouvir muito isso, assim, a pessoa dizer assim, a minha voz não é essa não é a minha voz, né? Mas você está cantando, né? Às vezes a gente... A pessoa se ressente, né? Mas exatamente. Eu não sei, eu não sabe, não é a minha voz. Pois é, a pessoa mas nem quem está permitiu cantando que a voz aparecesse. exatamente, quem está cantando é você, não tem outra pessoa cantando por você, então é a sua voz, né? Às vezes a pessoa não tem a consciência do que ela pode conseguir com aquela voz, né? E essa questão de conscientizar, às vezes eu vejo que tem alguns professores mesmo de canto, assim, métodos de canto que não tem muito essa consciência de que a voz, ela é um instrumento, pode ser um instrumento, mas que o instrumentista é ela mesmo também, né? Pois é. Então tem muito cantor, como você falou, né? Que foi até um assunto abordado pela Simone em outro episódio. Ela falou assim que a gente vê às vezes cantores que são excelentes cantores de vocalizes, né? Mas aí no momento de cantar
mesmo. Não tem como, ninguém ensinou. Existe uma diferença, né? Então essa questão da prática realmente é uma coisa que eu procuro fazer muito assim nas minhas aulas. Mas aqui na nossa temática, Aparecida, eu quero que você veja, mostre para mim, assim, fale para a gente a diferença. Se existe alguma diferença entre trabalhar a técnica vocal em conjunto, no coro, e individual. Você que trabalha as duas coisas, né? No canto da pá tem o coral e tem os alunos individuais que você vai trabalhar a técnica deles. A abordagem é diferente, como é que você trabalha isso? Eu digo, Davi, que o tempo é diferente, sabe? Porque na aula particular a gente tem mais tempo de deixar a voz, de permitir que a voz da pessoa apareça, se desenvolva, cresça, né? Geralmente em 2 anos, com uma aula por semana, a pessoa, tchau, já pode ir embora, já pegou, já teve acesso a tudo que precisa, aí vai investir, né? Tem que manter aquele lugar aberto, né? E no coral a gente não tem tempo de fazer isso, né? Mesmo que tenha um professor específico para trabalhar a técnica, que a maior parte de nós não tem, é a gente que trabalha mesmo, não sei se tu tem hoje no IFCE, um professor de técnica que tu possa ser só o regente. Não, eu trabalho os dois. Pois é, eu também trabalho os dois, mas eu já fui a professora de técnica de um coral, né? Preparando aquela voz para o que o regente queria, né? Foi aí que nasceram a maior parte dos meus exercícios, porque eu sabia o que era que o regente ia trabalhar e eu criava os campos, né, de percepção para que aquela frase musical acontecesse. É muito interessante. Eu vinha pensando isso dentro do carro, né? E aí hoje eu faço isso também. Vou ensinar tal música. A técnica vocal já é voltada para as pessoas alcançarem aquilo ali. E geralmente visando também o crescimento individual daqueles cantores, né? Dentro do processo de escolha de repertório, para poder ir para um repertório um pouco mais um pouco mais de detalhes, que a gente não pode dizer que é difícil, que não é difícil, né? Um pouco mais de detalhes para alcançar. Então, assim, eu acredito que a diferença entre um trabalho de um cantor numa aula particular, numa aula individual, para um coral é o tempo. É o tempo que a gente tem disponível para trabalhar essa voz. Certo. Às vezes, como eu sou a preparadora vocal, eu paro o ensaio no meio e arrumo um exercício específico para fazer com que todas as vozes caminhem para onde eu estou querendo que elas caminhem, né? Para chegar lá naquele lugar. Você falou uma coisa interessante da gente às vezes não querer buscar que o aluno ou que o coral tenha aquela sonoridade pré-estabelecida, né? Eu acho que isso é um desafio, né, pro professor de canto, pro preparador vocal de um coral, no sentido de ter precisado de uma sensibilidade, né? A gente precisa ter uma sensibilidade para perceber isso, né? E aí, como é que você identifica isso, tanto no grupo do coral, no coral, quanto no aluno seu, né? Em que medida você não está fazendo com que ele tenha uma personalidade vocal, uma sonoridade vocal pré-estabelecida, mas também na medida de que, às vezes, o aluno vem com uma sonoridade que até agride um pouco o próprio aparelho fonador dele, né? Em que medida a gente, tanto no aluno particular, quanto individual, quanto coletivo, né? Porque tem, às vezes, no coral também tem aquela pessoa que tem a voz bem descolocada, né? E a gente... E tem aquela outra que tem a voz que bem tem a voz dentro de um aspecto... que dentro do contexto também é descolocada, né? Então, assim, como equilibrar, como é que você equilibra isso, como é que você identifica isso, tanto no aluno individual quanto dentro do grupo, e como você trabalha isso? No aluno individual, eu trabalho com exorcismo. Às vezes é necessário mesmo. Exatamente. A gente precisa exorcizar os ídolos da voz das pessoas, né? Quase sempre. Às vezes é fácil, às vezes não é fácil, né? Até chegar, quando a gente consegue assim, devagarinho e tal, aí sai, desaparece o Fagner, desaparece a Paula Lima, aquela Paula, cantora sertaneja? Fernandes. Paula Fernandes, que canta com né? Então, a gente vai exorcizando. Quando a voz da pessoa real, a pessoa mesmo aparece, é impressionante, é lindo de ver. É como se assim, a pessoa subiu um degrau, sabe? De consciência, assim. É como se o olhar dela fosse, assim,
uma coisa diferente, assim, abre, cria uma luz. Aí a gente vai ter que manter aquilo ali, né? Porque a pessoa teve condição de acessar a si mesmo. Sim. É uma coisa maravilhosa você acessar o interno, né? Assim, filosoficamente, então, é mais fascinante ainda. Porque são todos esses caminhos internos, até nisso é importante a voz. Porque a gente vai alcançando caminhos, a gente vai respirando melhor, porque tudo não está no ar. Então a gente vai inspirando melhor, né? A gente vai colocando para fora totalmente o que não nos serve. A gente vai encontrando coisas que não nos servem para colocar para fora, para reciclar, ao mesmo tempo que a musculatura vai se trabalhando todinha. Então, no individual, quase sempre é um exorcismo. No coral, eu converso com o anjo da guarda de cada um. Dá certo, funciona. Eu digo para ele assim, olha, já conversei com o anjo da guarda de cada um, porque Davi não dá tempo. A maior parte dos corais hoje trabalha 1h30 quando é muito. Tem uns que trabalham 1 hora por semana. Os grupos, a tecnologia pegou o outro ensaio que o coral tinha e até às vezes a gente conseguia trabalhar 4 horas por semana. Sim. Eu passei a vida inteira cantando em coral, porque eu ensaiava 4 horas por semana. 2 horas de ensaio num dia, 2 horas de ensaio no outro. Mais a técnica vocal que era fora. Sim. Né? Que era fora dessas 2 horas. E fora os ensaios extras também. Hoje em dia está tudo muito rápido. A dinâmica está impressionante. A gente não trabalha mais dentro de uma perspectiva não é perfeição sonora, uma perspectiva a palavra me sumiu, de estética musical. Sim. Os regentes brasileiros hoje, pelo menos 90%, não conseguem mais trabalhar dentro de uma estética musical, preparar um espetáculo, fazer isso, não. Os corais, eles estão trabalhando de uma forma a se ajustar para necessidades que as empresas têm, ou que, sei lá, que eles têm, entendeu? Então, aprende aqui para cantar ali. De repetir repertório, porque sou eu, e o chefe não vem chegar para mim e dizer, poxa, você está repetindo o repertório. Eu geralmente digo, Jesus que nasce é o mesmo todo Natal? Não mudou, não? Por que a gente tem que cantar novas músicas natalinas? E cadê a tradição? E cadê aquela coisa de você repetir, você repete no outro Natal, você repete, aí traz lembranças assim lá da infância, não pode mais repetir, tem que ter músicas novas no Natal. Mesmo Jesus sendo o mesmo. Entendeu? É interessante, né? Mas assim, me perdi. O regente não está mais tendo condições de trabalhar a estética musical. Ele está quase fazendo um trabalho de terapia musical, né? Fazendo com que aquela energia ali circule e que o entorno de onde aquele coral está cantando seja um pouco melhor por causa da dinâmica da música, da mágica que a música faz. Então, como eu não tenho tempo de fazer técnica, eu converso mesmo com o anjo da guarda das pessoas e funciona. Aí tu faz o aquecimento. Eu faço aquecimento mais básico de todos. Quando eu preciso mesmo daquela virada de chave, que são pessoas que cantam há pouco tempo, aí eu tento colocar uma música que através da música eu resgato aquele lugar. Sim. Aí vai aí depois vai outro, depois vai 3, vai 3, 4. No final de 1 ano, todas as vozes já viraram a chave. Entendi. Já estão em outro patamar de compreensão e já abre a boca, e já não canta mais com a boca cerrada, e já não sai mais aquela coisa assim, entendeu? Sim. É só uma questão de tempo. Quanto menos eu chamo a atenção daquela voz, ou quanto menos eu tento formatar a voz para o meu trabalho ser mais rápido, né? Porque quando a gente formata a voz do cantor, a gente bota qualquer coisa, ele canta, aí canta tudo igual. A gente encontra o coral aqui, aí lá em Belo Horizonte, mesma voz. Aí lá, mesma voz. Tudo. Que história é essa? Os seres humanos não têm mais individualidade, entendeu? Eu não gosto, desculpa. Não, mas eu não gosto daquela coisa assim. Sim. Eu até acho legal, mas me dá uma vontade enorme de chegar, a pessoa dá um empurrãozinho nas costas dela, que tá toda pronta, aí sai o personagem, aí a voz aparece assim. Porque aquela coisa é um personagem, né? Só que um coralista, ele não pode ser personagem, a não ser que o regente queira que ele seja um personagem ali dentro daquele espetáculo. Aí eu tô querendo demais, né? Mas é só assim, é uma liberdade. Eu fui criada nessa liberdade. Sim. Né? Então, a minha criação musical, ela é profundamente livre para experimentar, para esperançar, né? Para tirar de dentro, para doar, né? Para cantar em qualquer local, não precisar dessa coisa assim, porque essa coisa assim, dessa perfeição do teatro, né? Do lírico, do tal, daquela coisa de que eu sou
tão incrivelmente cantor que ninguém da plateia vai cantar igual a mim. Não. A minha escola o coral é tão bom de cantar que qualquer um que tiver aí, sobe aqui que você vai cantar igualzinho também. É uma coisa inclusiva. Então, a minha escola, que é a tua escola também, eu acredito, né? Sim. É a coisa do inclusivo, né? Do ter a capacidade de fazer com que aquela pessoa seja assim, benzida por aquela música, né? O coral canta, tá abençoando, assim. Aí, imediatamente, fomenta vontades de cantar, de cantar. E o ideal seria que toda escola tivesse um coral, né? O ideal seria que fosse fácil as igrejas terem esse trabalho vocal, né? Os locais onde as pessoas se reúnem. Porque principalmente hoje, que tem uma energia de perder a vida tão facilmente por aí afora, né? Tem muita gente perdendo a vida, assim, entregando a vida, desistindo. Então, a música, ela é fundamental. E essa coisa do professor de canto, da técnica vocal, é mais fundamental ainda. Porque, às vezes, a gente está trabalhando na técnica vocal de um coral ou individual e está afastando aquela pessoa da personalidade dela, da própria vida, do empoderamento dela. E isso, mais tarde, vai custar muito àquela pessoa, entendeu? Sim. Quando aquela pessoa se apodera de si mesma, certo? Encontra os espaços internos para onde a voz dela pode vibrar, ela encontra os espaços internos da própria personalidade. Sim. A pessoa fica mais pessoa, se isso é capaz de... Porque também eu considero isso, né? Às vezes é um pouco até complicado o cantor mesmo estudar técnica vocal, porque ele meio que está estudando a si mesmo, né? Aí é como se estivesse olhando no espelho todo o tempo, né? Ele está se estudando, se examinando, né? É tanto que tem alguns alunos que acham complicado, né? Tem alunos que relatos mesmo, assim, de uma dificuldade grande, assim, de tirar a voz de um local onde ela normalmente fica, né? E assim, pra gente é um desafio. É porque aí o que tu tá dizendo passa pela confiança. Confiança em si, né? Confiança no professor. No professor. Né? E aí depois é que o professor vai ensinar a pessoa a ter confiança em si mesma. A pessoa vai aprender sozinha, mas ela pensa que é o professor que está ensinando. Entendeu? É verdade. Então, pela confiança, você consegue tudo, é quase uma sedução. Porque um regente é um animador, né? Você precisa chamar o tempo inteiro que aquela pessoa precisa se sentir segura trabalhando com você, né? Confiando. Então, qualquer coisa que você plante ali, floresce. Falou, Aparecida, num contexto, né, que me pareceu um desafio, né, que você estava relatando aí, um desafio de trabalhar num coro, nessa perspectiva de estar trabalhando em coros de instituições, né, de empresas, né, essa questão de ser tudo muito rápido, né, de precisar estar sempre ensaiando, funcional, estar sempre precisando agilizar um repertório para determinada data, né? Eu já passei por isso também, já regi coro de empresa, e isso sempre soou muito como um desafio para mim, sabe? Na questão de assim, ter que estar apresentando algo, né? Que ao mesmo tempo tem que estar bonito, e bem feito, e que ao mesmo tempo não existe tanta dedicação assim dos coralistas por estar numa função ali, vamos dizer assim, não chego nem a dizer um segundo plano, mas assim não está mesmo. O que é mais importante é o trabalho exatamente, dele. os objetivos dele ali estão voltados para o trabalho, o esforço dele está voltado para o trabalho, né? E ali é como se fosse assim um relaxamento ali, vamos dizer, né? É um trabalho até mais trabalhoso do que o trabalho que ele faz no escritório. Às vezes mas ele não percebe, né? Exatamente. Então, como é que é esse desafio de estar trabalhando nessa perspectiva e fazer algo bom, algo prazeroso? Porque eu acredito assim que a gente se encanta com o coral quando o coral está cantando bonito. Se o coral não está cantando bonito, ninguém se encanta, nem o regente, nem o coralista, nem o público, né? Mas vamos combinar, se o coral não está cantando bonito, a culpa é sua. Mas pois é. Mas aí como é que tá, né? Porque a gente tá dentro de uma estrutura que eu sempre digo, que não facilita, né? Se o coral tá um sucesso, a culpa é minha. Mas se o coral tá uma porcaria, a culpa também é minha.
assumo a responsabilidade total, entendeu? E como é que é esse desafio? Bom, tu sabe blefar? Eu não sou muito bom, não, em blefar. Pois tem que aprender. Tem que aprender, entendeu? Porque assim, tem que estar é todo o tempo como se tivesse uma prato, né? Que eu não sei fazer essa coisa de circo, eu não sei malabarismo, não sei nada disso. Sim. Mas a palavra é essa, não é blefar. É como se a gente pudesse enxergar o futuro, entendeu? Depois de amanhã eu tenho que estar com essa peça pronta para apresentar para a diretoria, porque o coral existe para isso. E eles pediram para mim agora, então eu vou ter que me virar como é, porque aí passa pelo ego, entendeu? Porque quando você é pedido dessa forma, você diz que falta de respeito. Como é que a pessoa vem pedir uma coisa, pensa que é brincadeira? Olha o tempo que eu estou perdendo. Eu só passo passar a função para mim. Eu tenho vontade de xingar, a pessoa tem, mas para quê? Eu não quero que o coral cante. Aí é como se eu me transportasse para o futuro, o coral vai cantar, vai. Aí eu vou dar meu jeito de ir atrás de como é que faz. Eu não sei. Eu sou assim, né? Sou sagitariana, parece até irresponsável, mas parece tudo muito fácil. Mas não é fácil. O trabalho está aqui dentro da cabeça. Está todo aqui dentro da cabeça. Por mais rápido e por mais difícil que seja aquela peça, e por mais, assim, impossível de apresentar, se tiver pronto aqui dentro, como se eu tivesse visitado o futuro e visto o coral cantar lá, o coral vai cantar. Eu digo isso para eles. Quando a gente pega a primeira frase musical e diz é difícil, a primeira, é difícil é prédio alto. Segundo, você vai ter 2 trabalhos. Vai ter o trabalho de reclamar, de achar que está difícil. Aí depois vai cantar, ainda vai achar bom. Vamos pular logo para aprender e achar bom? Deixa a reclamação para depois, para não perder tempo, né? Eu toda a vida digo, já planto essa semente. Então, não adianta você dizer, quando você está assim, passou, já cantou, já aprendeu, mas eu entendi que isso aí a gente só consegue quando a música está aqui. Completamente em todos os segmentos, como é que o contralto vai aprender, né? Qual é a dificuldade que o contralto vai ter quando eu passar junto com o tenor, como é que vai ser isso, aquilo, e isso tudo pode acontecer na nossa cabeça quando a gente olha para a partitura que a gente nunca viu na vida, mas precisa estudar para isso, né? Precisa saber ler, né? Precisa ter cantado em coral 10 anos, precisa pelo menos saber tocar um piano, para poder saber, porque até o violão é pouco, porque no violão você não escuta os harmônicos que as vozes estão dando e no piano está mais aproximado, né? Então, é esse o trabalho. Fazer coral não é difícil, mas você precisa saber. Você precisa estudar. Então, aonde é a escola para você ser um regente? É a sua bunda sentada no coral, cantando com um bom regente, lhe fazendo cantar. Legal. Eu aprendi isso com a Bibita, com a Isaíra. A Isaíra ensina isso. Quem é o melhor professor de regência? Onde é que você aprende a ser regente de coral? Cantando em coral. É verdade. Não tem para onde sair, entendeu? Não tem muita encheção de linguiça, sabe? Porque o coral, ele tem esse quê de escola também, né? Tem essa característica dele de fazer com que as pessoas que estão dentro, elas aprendam ali, tem um crescimento individual, né? O coral, ele cresce na medida em que cada um vai crescendo junto, né? Justamente, inclusive o regente. Inclusive o regente, exatamente. Então, eu deixei passar muito rápido aquela tua pergunta que tu fez, como é que faz para ressignificar essa história da empresa, né? Sim. Então, passa pelo ego. Sabe qual é a coisa mais importante? O coral não é meu. É importante isso aí mesmo. O coral não é meu. Eu focava muito nisso. O coral não é meu, entendeu? O coral é da instituição a qual ele pertence. Sim. Aquela coral é a voz daquela instituição. Eu só estou fazendo o meio do campo. Isso facilita o trabalho da gente em 90%. E é bom também fazer com que os coralistas entendam isso, né? A responsabilidade Primeira deles. coisa que eu digo. A responsabilidade deles dentro daquele coral. Carrega a voz da empresa. Né? Exatamente. E quando a empresa também entende isso, né? É importante a gente receber esse apoio dos gestores, né? Exato. Saber o valor que tem, né? Que tem esse coral, né? Que é um veículo de comunicação poderoso mesmo, né? Por exemplo, eu regi o coral do Detran e a gente trabalhava com paródias educativas, né? De trânsito, né? Faziam sempre assim outras letras com uma determinada música bem conhecida,
marchinha de carnaval, na época do carnaval, né? Músicas falando de pai, mãe, na época das mães e tal, mas todas com paródias voltadas para a educação no trânsito. Eu achava isso fantástico, assim, no âmbito da empresa, né? Olha só que instrumento de educação Pois é. que é o coral. E a gente ia cantar nos Detrans, assim, de todo o estado, sabe? E sempre com essas mensagens educativas, né? Isso é massa. Mas esses desafios são coisas que o coral é possível ser superável dentro de um coral, né? Mas que a própria prática também traz ali uma superação, né? Porque eu, pelo menos enquanto coralista, já falei isso algumas vezes, quando soa aquele acorde afinado, uma satisfação tão grande, massa. né? Que aquilo ali vai fazendo com que a pessoa Impulsionando. queira continue indo e tudo, né? Faz um bem imenso. Faz. Qual é outro lugar na vida que ensina você a lidar com o diferente sem matar? Né? Ensaiando tanto, Às tanto, vezes não se pega pra capar, né? batendo tanto que de repente harmoniza. Harmoniza, Né? O tempo inteiro eu faço isso dentro do coro empresa. Tem aquele chefe que você odeia para caramba, ele tem como é que se diz, os motivos dele para ser odiado. Ele precisa que você faça a coisa, sabe? Vai harmonizando, harmoniza. Você não briga mais com ninguém. Não precisa brigar. O coral ensina isso, né? Aparecida, o fluxo de cantores, tanto no canto da pá quanto nos outros corais que você rege, como é que você gere isso dentro do seu... Quando eu abri o canto da pá... Como é que tá esse fluxo e como é que você administra isso? Quando eu abri o canto da pá em 2016, eu disse para as pessoas que elas ficariam lá somente durante 2 anos. Eu ainda não sabia que em 2 anos dava conta da pessoa ficar ótima. É a história do bluff, né? Eu vivo indo para o futuro e não sei. Qualquer dia desse eu admito. Então, tem gente que realmente passa os 2 anos e vai embora, e eu confio na pessoa, a pessoa brilha por aí. Tem gente que não quer ir embora, porque aquilo ali virou uma terapia, apesar de eu não ser terapeuta, deixar bem claro que não sou. Mas a pessoa tem aquela necessidade, de vez em quando eu aceito, mas muito de vez em quando. E tem pessoas que passam 6 meses, elas recebem o que elas querem e vão embora. Às vezes elas voltam 4 meses depois, porque não foi terminado o ciclo, né? Sim. Às vezes elas voltam, compreendem porque que estão voltando, aí vem, pega. Tem de tudo um pouco, né? Mas sempre está com a casa lotada. Esses 2 anos de pandemia foram muito sérios, porque eu não pude levar as pessoas para o teatro. Isso me fez muito mal, por causa da cobrança, né? Eu trabalho aqui a pessoa e eu levo a pessoa para o palco. A pessoa que nunca subiu no palco. Faço a pessoa ter consciência do que é um show, com excelente músico, não é um show inteiro, mas a pessoa canta 4, 5 músicos. A pessoa vende o ingresso, não é para tirar do bolso para pagar, não, a pessoa vende o ingresso que é para a pessoa entender que está pagando a arte, né? Está financiando a arte, a plateia. Sim. Então, 6 cantores, 8 cantores, dividido a plateia, o teatro inteiro, o teatro fica lotado, porque as pessoas, uma plateia leva a outra e eles acabam gostando de todos, e eu não pude fazer isso, e isso me deprimiu. Me chateou, porque como eu ia para o futuro e dizia, não tem futuro, tem pandemia, não tem teatro. Então, 2 anos, né? 2 não, 3, né? Porque 2021, 2022, não, 2020, 2021 e agora 2022 que eu não levo ninguém para o teatro. Estou com isso tudo coçando na minha cabeça. Em março do próximo ano, não pude levar. Não tive coragem. É mesmo? Não tive coragem. Pensei em levar para o jardim, mas o jardim não tem a luz, não tem a câmera cênica, não tem o, né? Porque o que eu estou fazendo, tentei levar para um restaurante, mas imaginei assim, meu Deus, um tiro no pé, um restaurante, todo mundo conversando. O que eu trabalho é muito sério para fazer isso, né? Eu, inclusive, incentivo as pessoas a não fazerem música ao vivo, não irem ser cantores de música ao vivo em barzinho, porque aquilo mata a alma do artista. A pessoa não está ali para escutar o artista cantando, entregando aquela música. A pessoa está ali para comer, para conversar, para falar alto. Isso é horrível. Eu tenho um lema de que música e comida não se misturam, né? As pessoas ou vão comer ou vão... Se for para assistir um cantor, que coloque, então, ou um som mecânico ou vá para um teatro, né? Pois é.
Eita, que a gente falou tanto que eu tô aqui com garganta seca já. Pode, vamos beber água, que ainda tem mais ainda para falar. Então, assim, esses desafios, né? Sim, a gente estava falando desse fluxo, né, de coralistas, que também caracteriza para você esse fluxo de coralistas, né, tanto nos corais no Canto da Pá, quanto num coral de empresa. Caracteriza para você um desafio isso? Muito. O Coral do Canto da Pá está quase paralisado, por enquanto. Porque a gente não sobreviveu à pandemia, né? Ainda existe, as pessoas ainda estão indo, mas está muito reduzida. Então, estou esperando vingar o próximo ano, né? Para poder receber e começar mesmo do início e a gente poder concretizar um dos sonhos que eu ainda não pude, que é a obra do Simonal, junto com a obra do Dominguinhos, né? Que são os arranjos que tu fez, são 12 canções. O coral subir num palco cantando 12 canções hoje é muito difícil, não é fácil não, né? É muito complicado, é a gente querer demais, porque é quase impossível. Coral hoje canta 3, 4 músicas. Os nossos corais é porque cantam mesmo, assim. Eu tenho 3 corais e eles 3 cantam 3 repertórios diferentes. Eles não se misturam. Por causa da história que eu tive só no Natal. No Natal todo mundo é igual, porque o Jesus é o mesmo. Eu, inclusive, gosto de juntar os corais. Mas, assim, por causa da personalidade de cada um, né? Então, assim, eu tô me devendo. O Coral do Canto da Pá tá pro próximo ano. O Coral da Cefaz, que é um coral que eu tô lá há 29 anos, aonde eu consegui ser eu, né? Porque foi o meu primeiro trabalho, o primeiro coral que eu regi, assim, foi o Coral do Beck. Mas, assim, valendo mesmo foi. Cheguei lá em março de 1993 e tô lá até hoje. Né? Entra e sai gente, vai, secretário, e o Coral da Cefaz se mantém lá. É o que está sendo mais difícil, porque eles estão com um número reduzido de pessoas, né? Entraram fazendários novos, mas foram lotados em lugares cheios de trabalho que não deu para vir para o coral ainda, mas o coral está conseguindo se manter. E o coral da ABS é quem tem mais gente. A ABS, a Biblioteca Pública do Estado do Ceará, agora é uma economia mista, esqueci como é o nome, que é metade do governo, metade... Eu sei qual é. Também esqueci. Eu esqueci o nome. Como o Banco do Brasil no Banco do Brasil é só estatal. É misto também. É misto? Então pronto. Aí a gente tem metade do coral são funcionários da Secult e da BES, e metade são pessoas da comunidade que fizeram seleção e estão cantando no coral. Coral de quase 35 pessoas. Com pouquíssimos homens, como sempre. Eu acho que tu até viu cantando enquanto Goiás semana passada. Aquele pessoal tá junto não tem 7 meses. Estão conseguindo. Assim, é uma peleja. E são pessoas que têm uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem. Mas tem muito medo também, mas aos poucos estão se empoderando. Eu espero fazer um trabalho lindo com eles. De mais, assim, inclusive mais detalhes. Posso dizer dificuldade de repertório, mais detalhes no repertório. É parecida, lá no Canto da Pá, a gente percebe também uma heterogeneidade né, de idades. Né? A gente vê pessoas bem mais idade, tal, até assim adolescentes, né? Crianças. Eu quero que você fale um pouco dessa abordagem de trabalhar a voz nas diferentes idades. Assim, a diferença, se existe diferença, ou como é que você faz, né? Davi, eu só não consigo ainda não consegui, talvez por falta de tempo ou por estudo mesmo, mas preciso dar mais pedagogia musical nesse ponto. Trabalhar com crianças entre 3 e 6 anos. Eu não consigo, porque eu preciso ter muito mais elementos dentro da sala. A percepção delas já é 15 minutos aqui, mais 15 minutos ali. Rápido, então eu preciso de mais instrumentos para poder conseguir. Então não consigo ainda. E explico para os pais que só posso receber a partir dos 7. Quando eu recebo a criança com 7 anos, geralmente ela vai dos 7 até os 12 cantando.
que é quando vai começar a mudar de voz o menino e mais tarde a menina, né? Eu só tive 2 experiências de mudança de voz. Uma foi bem traumática, porque nem eu, nem os pais tivemos calma e paciência suficiente para permitir que as expectativas se acalmassem e permitisse que aquela voz aparecesse. Então o trabalho foi interrompido, os pais tiraram a pessoa de lá. E o outro eu acompanhei, consegui acompanhar, e tá com uma voz maravilhosamente linda. Hoje já está se preparando para o Enem, a coisa mais linda, continua lá. Mas esse eu não peguei tão cedinho. Já peguei ele com 12 anos, já estava quase na mudança da voz. Sim. Então, como eu abri o Cantar Paz em 2016 e agora estamos em 2022, ainda é pouco tempo de estudo para eu te responder isso de como é. Mas nessa idade de 7 até 17 anos, precisa de um tempo a mais de administração para que essa voz vá acontecendo, porque é exatamente quando o corpo vai acontecendo, né? Sim. Quando a personalidade vai se formando e tal. E eu fico fascinada de poder fazer isso dentro da música brasileira, no momento em que todas as escolas de canto pelo mundo só cantam em americano, em inglês, em coreano, musical, né? Em qualquer coisa que não seja português, entendeu? Música brasileira. Tem que cantar música brasileira. Eu posso cantar em inglês? Pode, mas primeiro você vai cantar a música. Porque eu vou... É a questão da confiança, né? Porque quem paga quer receber o que quer, né? Hoje em dia você paga para receber o que você quer. Mas no Cantar Paz não é bem assim. Lá quem manda sou eu. E você está pagando caro. E você vai fazer o que eu estou dizendo para você fazer. E pronto. Entendeu? Entendi. E funciona. Vai pela confiança e vai funcionando. E quem não dá certo, eu digo, tem milhares de escolas de canto na cidade. Fica à vontade, meu amigo. Eu só sou uma. Né? Sim. É assim. E as outras pessoas, a partir de 22 até 30... que eu estou trabalhando com algumas pessoas dessa parte, o que me ensina que a gente encarna de verdade aos 28 anos. Então, eu acredito que até os 28 anos a voz ainda tem muita voz para crescer. Quando as pessoas têm mais idade, entre 60, 70, 50, 60, 70, eu já vou verificando se aquela pessoa está se entregando a algum etarismo, sabe? Se a pessoa está com preconceito consigo mesma. Porque a musculatura, ela continua, Davi. Os neurônios, eles não morrem, a neurociência já falou. As sinapses, elas continuam acontecendo. Então, a gente pode, através do canto, vibrando na gente, ter muita vida. Então, eu trabalho dentro dessa perspectiva, entendeu? E vou abrindo e vou mexendo na musculatura e vou dizendo para eles fazerem pilates. E vou trabalhando muito a respiração, que é o que a gente precisa, né? Que é a base de tudo. E eu tenho descoberto, assim, coisas lindas e incríveis. Eu tenho vontade de que ou alguém vá lá assistir para ir anotar, para escrever sobre, ou eu vou ter que me render à academia e algum dia na vida voltar para estudar, para escrever sobre essas coisas todas, sabe? Porque é justamente isso que eu estava querendo, que tu relatasse um pouco esse teu método, né? Porque eu percebo... Aí você já está querendo demais, você vai ter que fazer uma aula comigo. Eu percebo que é algo assim... como é que funciona. Porque eu percebo que é algo assim bem empírico, né? Algo assim bem de experiência mesmo, né? Uma coisa... Eu partilho a minha experiência. É uma coisa bem importante para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, entendeu? Para a gente entender como é que... Porque, assim, muitas pessoas já vieram dar suas entrevistas aqui, né? Entrevista não, mas, assim, mostrar suas experiências, sabe? E eu acho isso um dos objetivos desse projeto, sabe? As pessoas virem aqui mostrarem, falarem a respeito da sua prática, né? Porque quando uma pessoa de experiência vem e fala da sua prática, eu acho que todos ganham com isso, né? Com toda certeza. Eu e todas as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo relevante pra caramba, assim, pra pessoas. Onde é que tu conhece algum podcast que fale de coral? Não, ainda não. Pois é, tá entendendo? Então, inclusive, doido que tu comece a lançar pra botar na coisa de corais do Brasil. Pois é uma necessidade até minha mesmo, né? Foi um projeto que eu aceitei logo de cara. E justamente pela necessidade de permitir, tanto de ouvir, como permitir que pessoas que têm muita experiência venham relatar suas
experiências, entendeu? Que fica documentado, né? E também desperta, é como se fosse uma produção de conhecimento. É produção de conhecimento, né? A gente está aqui documentando e mostrando e despertando nas pessoas a necessidade de buscar também esse tipo de conhecimento, entendeu? Então fala aí, mulher. Relata um pouquinho. Eita! Como é que tu fazer trabalha? Um método mesmo na aula individual ou na aula do coral? Na aula do coral. Como é que você faz, que tipos de exercícios? Se você trabalha ressonância, se você trabalha respiração, se você trabalha extensão no seu coral, sabe? Se você trabalha dicção, como é que você faz isso? Davi... Enquanto tu fala aí, eu vou botar... Cada coral é de um jeito, sabe? Sim. Mas, por exemplo, no coral do Canto da Pai, no coral da Bessie... Quer? Não, já botei pra mim, assim... Eu inicio com o corpo, né? Sim. Quando eu tenho tempo, eu boto para todo mundo ficar de pé. Quando eu tenho tempo e espaço, ou então sentado mesmo e trabalho toda essa área aqui. Solto tudo. Faço a história da asa de anjo, que eu acho importantíssimo, que é você inspira aqui e você expira. Quando você está inspirando aqui, você está levando para cima tudo que você não pode resolver, ó. Entrega e recebe. E traz abundância. Você leva a escassez e traz a abundância para você e para o mundo inteiro. Aí eu explico que nós, seres humanos, somos anjos. E a gente tem que abrir as asas e deixar as asas a postos. Quando a gente faz esse exercício aqui, tudo que é tensão nessa área que está prejudicando a voz vai embora. Automaticamente a coluna já fica reta, a pessoa já fica bem sentada, já livra isso aqui. Aí eu faço alguns outros exercícios, né, de soltar pescoço, soltar ombro. Aí eu faço os exercícios de vibração, quase sempre eu e às vezes uso um para ir limpando as coisas todas. Aí faço aqueles exercícios que eu invento na hora, tem alguns até que eu gravei, que é o bocejo mais vogal, que é o tudo isso em diversas tonalidades, sempre subindo, subo, nunca desço, só subo. Geralmente eu começo na escala do Lá vizinho ao Dó central e vou até o Fá. Só trabalho a parte confortável da voz, tanto dos agudos quanto dos graves, porque eu trabalho sempre dentro da perspectiva de que o coral canta melhor o que eu canto melhor. Então, eu não me meto a fazer arranjo em que o soprano canta um lá em cima, não. Pra quê? Só pra mostrar que é soprano. Só pra a pobre da plateia fica escutando aquele negócio ali. Não faço isso. Apitando. Opção minha, canta comigo quem quer. Com licença. E os arranjadores, eu trabalho com um arranjador chamado Davi Silvino. Quase todos os meus corais cantam arranjos feitos pelo Davi Silvino, e que eu digo a ele, não passe tal nota, nem para cima nem para baixo. E por favor, bote os homens para cantar a melodia, por favor, bote o contrato para cantar a melodia, né? Tire o protagonismo um pouco do soprano, e assim que dessa forma. Tu já tinha ouvido aquele teu arranjo de Carinhoso? Que tu ouviu vez passada? Tem um detalhe, pessoal. Ele faz os arranjos, os corais cantam, mas ele nem vai assistir. Tem um bocado de arranjo que eu nem sabia, nem que eu nem me lembrava que tinha feito, isso é rapaz. absurdo. Mas eu vou, rapaz, eu vou. Então, eu faço os corais. Aí começo a ensaiar repertório, né? Geralmente eu começo a ensaiar as peças fora da melodia, porque pra mim parece que fica muito mais fácil deles aprenderem. Porque a inveja mata, tu sabe, né? Quando a gente começa uma peça pela melodia, a melodia tá vaidosa que está com a melodia, e as outras vozes com inveja que está com a melodia e fica rodando aquela melodia, para mim fica mais difícil. Então eu começo sempre pelas outras vozes e pela voz que é mais complicado, porque eu tô dizendo que é mais fácil. Sim. Entendeu? Eu costumo trabalhar com a frequência ressignificada, tá entendendo? Eles acreditam que o mais fácil é o mais fácil. E é o mais difícil. Sim. Mas eles aprenderam que é mais fácil, entendeu? E o meu cérebro também compreendeu que aquilo ali é o mais fácil.
Eu passo o tempo inteiro fazendo esse trabalho de neurociência, no final das contas, de neurolinguística, entendeu? Dando comando, sabe? Dizendo assim, olha, você vai cantar porque eu estou dizendo que você vai cantar. A pessoa canta. Sim. Então, eu passo o tempo inteiro fazendo esse tipo de trabalho, de confiança, que as pessoas tenham confiança em mim e as pessoas tenham confiança nelas. Geralmente eu digo, tenha confiança em mim, que eu tenho confiança em Deus. Eu sei onde foi que eu aprendi. Então, funciona, né? Vai funcionando. E sempre o mais lúdico e o mais brincadeira possível. Entendeu? Certo. Quando eu faço uma careta, eles já sabem que cantar é diferente. A voz tá fora do lugar. Já arruma a voz. Sim. Porque é automático, né? Cantou errado, a minha careta já está, pelo amor de Deus, aqui no meu rosto, porque é impossível de não ver. Então, já vão para o lugar certo. E a outra coisa que eu viciei todo mundo a eu estar atrás do teclado ensaiando. Estou começando a perder esse vício. Começando a botar coral para cantar de novo, uma música ou outra, sem acompanhamento. Né? Não quero que as pessoas fiquem sem trabalho, porque a gente paga toda vida um cachê para alguém acompanhar o coral cantando, né? Entendi. Mas até isso tá difícil É porque o tempo muda mesmo, as coisas mudam mesmo, eu acho, sabe? Foi-se o tempo em que a gente andava por aí com o diapasão na mão e fazia mó música, né? Poucas pessoas fazem isso hoje em dia, mas eu tenho feito no máximo possível de aquecimento, sem acompanhamento, sabe? Sim. Puxando meu diapasão de novo, sem depender do piano, fazendo aqui. A afinação das pessoas, ela ganha muito, fica muito rica com isso. Porque com o teclado as pessoas ficam preguiçosas. Porque tem uma base ali servindo, né? Qualquer coisa, se eu errar, continua aquela base ali servindo. Aí, uma vez por outra, eu estou tentando sair, tirar essa coisa. É isso. Isso é sempre, assim, uma coisa que não é consenso, né? Entre os regentes. Tem muita gente que fala, não, eu quero que tenha mesmo acompanhamento e tal. Tem pessoas que fazem coral, assim, sem regente, né? E também... Coral como sem regente? Coral com acompanhamento, mas isso é uma perspectiva mais de coro cênico, né? Só com acompanhamento mesmo, ali uma pequena banda ou algum conjunto instrumental. E a cena com o coral, né? E ali não tem ninguém regendo. Tá regendo são os músicos, são os instrumentos, entendeu? Quem tá regendo é o ensaio, né? Porque teve um regente no ensaio. Não, exatamente. Teve um regente que trabalhou e aí fica... Não é sem regente. Fica ali. Não é sem regente. Tá implícito. Sem regente regendo naquele momento, né? Sem aquele passando os braços e tal, tá entendendo? E em contrapartida tem todas essa vertente de que o coral a capela mesmo, né? Que é o histórico, né? O europeu e tal. E eu acho que tem espaço para tudo nessa nossa cena. Eu acho que, como já falei isso até em alguns outros episódios, no Corroiser falava muito isso, né? Na música não existe o certo, mas também não existe o errado, né? O que existe são experiências exitosas, né? E as expectativas ou a falta delas. Estando bonito ali, pra mim, eu considero isso. Tá bonito, eu gostei de ouvir, então tá valendo. Não tem nada que agrida, assim, o ouvido ou a estrutura, né, de fonação das pessoas, tá ótimo. E é interessante ouvir essas experiências, porque esse mercado é um mercado, né? O mercado do coral de empresa, do coral dito amador, né? E tanto é um mercado, como também é uma escola muito poderosa, né? Onde tantas e tantas pessoas que já passaram por aqui falando e que a gente conhece, iniciaram a vida musical nesses corais, né? Então o exemplo do regente, o exemplo da prática, o exemplo da funcionalidade mesmo no coral, ele ensina muito, né? Nesse sentido, Aparecida, enquanto professora de técnica, os professores de técnica sempre são exemplos, né, dos alunos, né? A gente sempre estão pedindo pra gente cantar, né? A gente tem que estar sempre tendo que até foi uma coisa que você falou que eu acho interessante também, o coral canta o que eu canto direito, né?
e que tem aquela máxima que diz que o coral é a cara do regente, né? Como você mesmo falou, né? O coral tá cantando feio, a responsabilidade é sua, né? O coral tá cantando bonito, também a responsabilidade é sua, né? Então, eu vejo assim, quero que você fale um pouco dessa responsabilidade, como é que você sente essa responsabilidade de ser preparadora vocal de coro, professora de técnica, né? E como é que você lida com essa responsabilidade e você sente ela acontecendo no seu dia a dia, né? Vixe, Davi, se eu pensar desse jeito que tu tá dizendo aí, eu não saio nem de casa. É isso, mulher. Nunca pensou nisso, não? Responsabilidade, essa coisa. Mas não é, não? Eu não. Eu acho massa, acho divertido, saio, assim, desafio, assim, um dia de cada vez. Porque, assim, eu penso muito nos corais como um ano inteiro, sabe? Naquele ano ali eu vou trabalhar aquele tipo de coisa que o coral vai crescer de certa forma. Ou então, o que faz um coral crescer mesmo é se preparar para uma viagem. Isso aí é uma coisa, assim, impressionante, que cresce de vida de um coral, é se preparar para de objetivo de viagem. E eu nunca penso num negócio, assim, enorme, aquela coisa, assim. Eu sempre acho que... Interessante. De vez em quando eu penso, assim, quando eu comecei o Candapá e vi aquelas pessoas cantando daquele jeito ali, eu chegava em casa e no início a Clarice ainda estava... A Clarice é minha filha, né? Eu moro em Lisboa hoje. A Clarice chegava e disse: mãe, tu não pode esquecer que quem fez aquilo ali acontecer foi tu. Porque eu achava tão incrível e tão maravilhoso e tão típico que não puxava pra cima de mim de jeito nenhum, sabe? A responsabilidade. Eu achava tão fácil, sabe, fazer, me custou tão pouco. Não custou pouco, custou muito. Mas eu não ligo para essa, né? Eu comecei a prestar atenção por causa dela dizendo isso. Mãe, quem fez aquilo ali acontecer foi tu, até o último segundo. E isso precisa ficar claro. Até hoje eu não sei como fica claro. Porque é muito fácil, né? Sim. Porque é só uma coisa da pessoa ir fazendo, de você permitir que a pessoa faça. Nos corais da mesma forma. É muito fácil fazer aquilo ali, como eu disse, para quem sabe fazer, para quem estudou para fazer, né? Eu disse para o coral, se você sabe o que vocês aprendem num segundo, e que vocês aprendem 3 músicas no ensaio de hoje, para cantar na próxima semana, porque sou eu que estou ensinando. Mas eu acho isso de uma vaidade tão grande, que eu fico com vergonha de dizer, e eu só disse uma vez e eu nunca mais disse. Porque não é necessário dizer dessa forma. Né? Se um dia eles tiverem outro regente e experimentarem uma outra didática, talvez eles percebam ou não interessa. Para mim interessa que eu seja capaz de fazer um coral amador, cantar 3 arranjos com certo nível de detalhes, em dois ensaios para cantar otimamente no próximo coisa, se bem que a minha cabeça fica assim, como se as minhas antenas estivessem chegando em Urano, né? Saturno. Porque você tem que ficar num controle completamente absoluto, como naquele dia que eu cantei com um coral inseguro, que tinha aprendido as músicas há pouco tempo, com uma banda que eu nunca tinha visto na vida, que também não sabia reger coral, cantar com coral, olhando pro regente cantando. Então eu fiquei assim, bom, meti aqui, então vamos ter que ir direto, né? Acalmei aqui, mas isso só acontece com a experiência mesmo, sabe? Eu queria ser essa eu aqui com 20 anos de idade. E aí não era, né? Não tem como ser. Ser calma, ser tranquila, deixar acontecer, entendeu? É muito interessante, porque assim, é como eu digo para eles, olha, não sabe cantar música, não veio pro ensaio, eu sei. Se você ficar na minha frente e se conectar comigo, você canta. E canta mesmo. Porque a música sai da cabeça do regente. É como eu digo para eles, não pare de olhar para mim. Aí tem uns infelizes que... Eu olho pro outro lado, né? Imediatamente o meu olho vai para aquela pessoa que não está olhando. Porque é como se fosse, como a bebida dizia, que era um elástico que se soltava da testa da pessoa e batia na testa da gente. A gente até nem olha para quem está olhando para a gente, mas se a pessoa parar de olhar... Porque então, é como se gerasse uma insegurança, né? Não é questão de segurança, entre o não, Davi, é o campo ele. quântico da música que funciona ali, é como se fosse uma abertura.
Tu já fez alguma constelação familiar na tua vida? Não. Precisa. Pra tu sentir do que é que eu tô falando. Se abre um campo, é a música que faz isso. Na hora que a pessoa solta, a pessoa sai do campo. Fica um buraco de energia ali, entendeu? É horrível de acontecer. Entendi. Os músicos precisam urgentemente compreender que música é vibração, é frequência. Não dá para fazer da boca para fora. Sim. Nem uma música no palco com o artista tocando aqui, nem um regente com os seus coralistas, nem nada. Tem que estar absurdamente conectado pela frequência. Permitir que essa frequência exista. Sim. Porque isso é que é saúde. Entendeu? Saúde não é você cantar com um coral perfeito, não sei o que, isso e aquilo. Não. Saúde é disseminar essa frequência musical, esse campo quântico que se abre quando você está fazendo música. Seja em coral, seja... Por isso que eu vejo coral. Por isso que eu dou aula de canto, passo o dia todo cantando. Porque na idade que eu tenho, eu podia estar reclamando que eu não sou uma das maiores cantoras do Brasil, tendo projetos para hoje, porque o Estado não me dá espaço para cantar, porque eu abri o Candapá, passo o dia todo cantando lá, ainda ganho dinheiro para isso. E bem, viu? Para pagar minhas contas. Entendeu? Então é assim, é o poder que a música tem, que a gente de fato faz o que é necessário fazer. Então, isso não gera em mim uma responsabilidade, ou talvez eu precise ressignificar o nome responsabilidade. Ou talvez, porque acima de mim sempre tem a Bibita, né, a Isaíra, que é uma das coisas que eu preciso arrumar na minha cabeça, assim, que era como se tivesse um comando, eu nunca podia passar dela, porque ela era a sombra, né, não dava para passar dela, não podia passar dela. E já teve um tempo que eu consegui ressignificar isso, que foi quando eu abri o Candapá, que muitos deles pensavam que iam pagar minhas contas, né? Que não ia dar certo, que eu nunca tinha trabalhado daquele jeito na vida. Nunca pagaram nenhum aluguel, graças a Deus. Deu certo. Então, assim, eu vim aprendendo como era que passava desse limite, né? Como era que expandia isso, assim. E foi duro saber disso, né? Compreender. Porque eu não gosto dessa perspectiva de a separação entre o mestre e os seus discípulos, sabe? Entre o regente e seus coralistas, entre o cantor, não funciona para mim dessa forma. Eu sei que a gente vive dentro de um sistema em que é necessário uma hierarquia para que eu continue até ganhando meu dinheiro, né? Ter essa importância aí. Mas eu sou meio rebelde com isso. Mas eu tenho plena consciência do trabalho que eu desenvolvo, do que eu entrego para as pessoas, sei por que elas pagam tão caro para receber, porque o meu trabalho não é barato, que eu aprendi com a minha irmã, que o papai gastou muito dinheiro para me formar, e ela também, e que eu tinha que ganhar muito dinheiro com o que eu fazia, e até hoje eu sou uma boa aluna nesse ponto aí. Mas não é pelo dinheiro. Ontem mesmo eu estava dizendo para o Coral da UFC, meu povo, se vocês não... O Coral da UFC, o Coral da Cefaz. Se vocês não notarem esse sorriso, a amizade sincera, sabe? Não entregar dessa forma, assim, acolhendo a pessoa, eu não vou me sentir pago, vocês vão ficar devendo meu salário. Aí hoje eles cantaram, né? Tudo bem que tinha uma pessoa morrendo aqui no contrato, eu tô morrendo no sofá, mas depois eu resolvo esses detalhes. É porque eu não vejo essa responsabilidade enquanto uma coisa pesarosa, entendeu? Eu acho bonito, eu acho muito bonito. Porque através desse seu trabalho, né, você é capaz de mudar a vida de uma pessoa, né? De dar um encaminhamento bom para a vida de uma pessoa. Isso é uma responsabilidade boa, né? Não é só algo pesaroso, né? Pois é, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa, né? Quero que você mande aí um recado para o nosso público, os nossos espectadores e o que é que você deseja, né, para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast relacionado a esse tema, ao canto, à técnica vocal, um conselho, uma mensagem mesmo para o que vem, né? A mensagem que eu sempre digo é cante para acessar você mesmo e a sua voz. E se você quiser, venha cantar comigo que eu tô lá, viu?
Pode divulgar aí as mídias sociais também. Pode procurar os meus discos. Eu tenho 5 discos lançados. Eu não estou dizendo por vaidade, não, mas é porque as músicas são maravilhosas. É bom. E elas podem ser muito mais ouvidas. Ainda pronto. estão lá no Spotify, estão lá no Deezer, estão lá no YouTube, estão lá em tudo quanto é que você botar Aparecida Silvino ou Apá Silvino, você acha. Também estou lá no Instagram, super acessível, respondo todos os comentários. Pode me seguir lá à vontade. Estou buscando cada vez mais fazer esses vídeos, porque eu morro de vergonha dessas câmeras. Não sei falar desse jeito assim, morro não dá certo pra mim. Tem que falar, mulher. Aí é isso. Gratidão. E o recado mais... Bora cantar, meu povo. Tá na hora de cantar, o mundo precisa disso. E você precisa também. Então bora cantar. Bora cantar. Grato, viu, Aparecida, por aceitar esse convite, por estar aqui trazendo sua experiência, trazendo as suas palavras, a sua prática, né, a sua vivência vasta dentro desse nosso... Gratidão mesmo por estar aqui, por ter aceitado esse convite, né? É importante, pessoas que têm experiência, que têm uma vivência, poder falar a respeito dessa vivência. Eu acho que é uma oportunidade para nós, nem para vocês, assim, para nós, né? Oportunidade para nós estar ouvindo, de estar podendo extrair dessas palavras exemplos para nós também, né? Show de bola. E assim a gente conclui aqui mais um Coralcast, né? Obrigado a todos aí que fizeram parte dessa nossa audiência, tá? Siga-nos também no Instagram, @coraldoifce. Já tô lá. Lá nós vamos estar sempre divulgando conteúdos sobre esse tema, tanto coral, o Coralcast, as nossas produções, o nosso espetáculo no Novo Tempo, que vem estrear dia 1º de fevereiro no Teatro Universitário. Esteja lá também. E também as nossas agendas e apresentações, tá bom? Muito grato a todos que estiveram até aqui e até mais.